Através desse vídeo, vamos tentar demonstrar agora o cadastro de motivos de movimentação. É uma complementação do treinamento do plano de contas, onde ali foram transmitidos os conceitos do ativo, passivo e tudo mais, sendo que com essa informação é necessário que haja a configuração então desses motivos de movimentação para que haja de fato a movimentação entre contas, né? Os motivos de movimentação refletem qualquer lançamento financeiro que envolva plano de contas. Ele é cadastrado através desta tela e aqui envolve absolutamente todo o controle financeiro, desde o mais primário, ou seja, até mesmo as formas de pagamento são tratadas através desse cadastro. Como exemplo disso, vou pegar aqui um cartão de crédito qualquer, onde ele demonstra aqui a conta de débito e a conta de crédito a ser avaliada. Ele faz essa tradução para termos mais leigos, para que a pessoa tenha compreensão do que se trata o débito ou o crédito nessa determinada conta. Ou seja, se eu debito a conta do cartão lá no ativo, valores a receber, ele entende que é para fazer uma entrada, portanto, nessa conta. E, por consequência, uma saída no ponto de venda. O tipo de movimento, nesse caso especificamente, nem é tão relevante assim, é uma questão de ordem apenas. Houve uma época em que isso era de fato relevante, mas depois disso foram criados esses cheques aqui embaixo e, portanto, já não precisaria mais necessariamente classificar o tipo do movimento dessa maneira. Ou seja, para que eu designe que isso aqui é de fato uma forma de pagamento, bastaria então que eu marcasse aqui. A classificação de pagamento, ela vai de acordo com a necessidade de um relatório em específico, que será detalhado posteriormente. E aí, todas as outras opções de motivo de movimentação são de acordo com o motivo que está sendo cadastrado, né? Por exemplo, no caso de uma forma de pagamento, é necessário, em muitos casos, que haja a definição do vencimento dessa forma de pagamento, sendo ela um valor a receber principalmente. No caso do cartão aqui, ele seria um vencimento diário, porque não existe um agrupamento nesse caso em específico, e portanto ele deveria ser designado como um vencimento diário. E com tantos dias a mais, no caso dos cartões, quase que invariavelmente são 31 dias, mas isso vai de acordo com cada cartão, efetivamente. E que seja considerado também dias úteis, né? Porque ele não acredita no banco se não for num dia útil. Existe um cadastro auxiliar onde você pode definir feriados, é algo para ser solicitado se for necessário, né? E também existem algumas configurações relativas a essa forma de pagamento possíveis. Por exemplo, o pagamento parcelado ele trata de um cartão de crédito em que haja a possibilidade de venda com parcelamento, né? Associar o lançamento à venda dos produtos também já é uma opção de certa forma obsoleta, ele já faz isso efetivamente, né? Considerar como dinheiro no caixa é algo que pode ser utilizado eventualmente, dependendo do motivo que for. As formas de pagamento convencionais não teriam esse tratamento efetivamente, porque são valores a receber, mas eu posso ter, por exemplo, um motivo de movimentação para o controle das moedas no caixa. Eu faço um motivo diferenciado, ele trata isso de forma diferenciada para o meu controle através do nome do motivo, porém ele é considerado dinheiro no caixa. Na segunda aba de troco, eu vou designar se essa forma de pagamento permite troco. Tendo permissão de troco, eu tenho uma série de configurações aqui específicas para se é possível dar troco em dinheiro ou somente em vale. Se for em dinheiro também, posso definir um percentual máximo para o troco em dinheiro nessa operação de venda, enfim. Aqui eu faria essas designações. Nos campos, eu vou designar quais são os campos que vai ser ou não validado ou nem aparecer esse campo,
ou se ele é de fato requerido. Nesse caso aqui está configurado de uma forma em que ele não completa o número do documento automaticamente, porém ele exige que seja informado esse número. Esse é um subterfúgio para que haja o controle do cartão de crédito, por exemplo, através do número da autorização do cartão. Então esse campo documento ele fica assim aberto para uma série de possibilidades. Nesse caso específico seria para isso. Eu posso ter a prerrogativa de completar esse campo documento com o número do cupom fiscal, ou mesmo gerar um número de controle automático, aonde eu tenho a possibilidade de designar um prefixo e um contador que vai sendo incrementado automaticamente. Isso pode ser muito útil para lançamento de vales ou de determinadas despesas, enfim. Você pode ter um prefixo, pode ser alfanumérico inclusive, de modo que através do número do documento você teria condições de localizar o lançamento com mais facilidade. Se eu coloco aqui chave única, eu colocar o número de um campo, por exemplo, o campo documento, ele não vai me permitir que haja lançamentos de Visa Flex com o mesmo número. Ele bloqueia essa possibilidade, né? Bom, ainda aqui em informações, claro, vai depender eventualmente de qual é a forma de pagamento ou mesmo o motivo de movimentação mencionado aqui. Nesse caso em específico não há a necessidade de informações adicionais. Ele está me dizendo aqui a possibilidade de troca de valores, ou seja, eu posso lá no PDV utilizar isso como uma forma de pagamento para fazer uma troca de valores, e aí em contrapartida a isso eu vou dizer quais são as formas de troco que podem ser utilizadas também igualmente nessa troca de valores. O agrupamento de lançamentos na baixa ele é mais voltado a motivos de movimentações que tratem de baixa, ou seja, um depósito de cheque, um recebimento de cartão de crédito no banco, o pagamento de uma conta a pagar. Todos eles devem ter essa opção marcada de modo a fazer um único lançamento de saída no banco e, portanto, que haja uma compatibilidade com o que de fato acontece, por exemplo, no extrato bancário. O vínculo ele é uma informação muito mais voltada a recebimento de cartões de crédito e de débito, onde há o desconto da taxa administrativa. Porém, ele também pode ser utilizado de acordo com a demanda, com a necessidade do cliente, para fazer operações casadas. Essa é a intenção. Sempre que eu faço um lançamento com esse motivo de movimentação, eu posso ter vinculado aqui um ou mais motivos de movimentação que façam esse lançamento de forma casada, né? Para exemplificar isso, basta que eu pegue aqui um recebimento de cartão da casa, por exemplo, e ele tem a taxa de cartão de crédito vinculada. Sempre que eu faço esse recebimento, portanto, ele faz também o lançamento nesse motivo de movimentação, seja ele qual for. Editando aqui para ser ilustrado isso, eu posso ter então o lançamento nele. Nesse caso específico, é um percentual de 2,2% descontado do valor do lançamento vinculado no valor principal, ou seja, o que de fato acontece com o recebimento do cartão. Portanto, através desse recurso eu posso fazer uma série de operações casadas de acordo com a necessidade, né? Para exemplificar, voltando às informações adicionais, eu poderia, por exemplo, pegar aqui um cheque pré-datado, onde qualquer cheque desse pode ter informações adicionais relativas ao cheque completo, placa, onde ele vai me solicitar na operação as informações de forma mais detalhada, com agência, conta, banco e etc., né? Existem algumas outras informações adicionais possíveis, por exemplo, o cheque de devolução, onde ele também vai solicitar a linha de devolução e assim por diante. Os documentos são relatórios que podem ser vinculados a esse determinado motivo de movimentação. Um exemplo claro disso e padrão seria, por exemplo, o faturamento de notas. Através do faturamento de notas eu posso vincular a impressão de uma duplicata, por exemplo,
ou mesmo da fatura, sendo que isso também, através do faturamento automático, de certo modo já é chamado mesmo que aqui não esteja configurado. Ou seja, eu utilizo muito mais esse recurso aqui para fazer impressão de documentos a posterior da operação. Eu faço o lançamento, na maioria das vezes através do Contas, e no Contas eu consigo selecionar esse determinado lançamento já efetuado e mandar imprimir um documento auxiliar, como a duplicata ou o que quer que seja, e assim ele vai fazê-lo. Só que precisa estar marcado aqui efetivamente para que ele respeite, portanto, essa configuração e só me demonstre os documentos que seriam vinculados a esse motivo de movimentação. Esse EFTF, mais precisamente com formas de pagamento, eu posso ter aqui... aqui existem uma série de opções que seriam também igualmente obsoletas, ou seja, já existem meios de configurar o TEF, por exemplo, de uma forma mais eficaz e certamente será tratado posteriormente. Mas aqui os comprovantes que podem ser emitidos na ECF, esse sim seria uma opção realmente importante. Por exemplo, vamos procurar aqui pelo aprazo, que é uma forma de pagamento que tem vínculos. Então você observa que ele vai imprimir um cupom fiscal não vinculado. Eu vou ter que designar em que totalizador da ECF ele deve ser agrupado. Isso aqui você, através de uma leitura X da ECF, pode visualizar qual seria o totalizador apropriado. Posso emitir mais do que uma via, quantas vias eu desejar. E, dependendo, claro, da ECF, eu posso também emiti-los de forma individual, ou seja, a guilhotina da ECF vai cortar cada um desses comprovantes não fiscais. Esse layout aqui ele é absolutamente configurável, vai de acordo com a necessidade de cada cliente. Existem, claro, layouts padrões que a gente costuma utilizar, porém eu posso customizá-lo de acordo com a necessidade de cada cliente. A política de preço ela está ligada às regras de preço. Regras de preços essas que vão ser objetos também de um treinamento específico. Porém, aqui, através do cadastro desse motivo, eu posso vincular uma regra de preço que respeite, que obedeça determinados parâmetros definidos nela, sempre que eu for vender a prazo. Então, quer dizer, se eu tiver um preço diferenciado para uma venda a prazo, eu tenho a possibilidade de criar a regra de preço a partir aqui do cadastro do motivo de movimentação, onde ele já vai entender automaticamente que deve vincular essa forma de pagamento a essa determinada regra de preço. O controle de empresas é uma opção que somente aparece se a gente estiver tratando de uma rede de postos. Então existe aqui a possibilidade de eu definir que o controle vai ser feito por empresas e que só em tal determinadas empresas em que deve ser utilizado esse motivo. Isso na prática serve, por exemplo, para que eu defina que um determinado cartão de crédito, por exemplo, só deve ser movimentado em determinadas filiais que o recebem. Ou seja, ele automaticamente omite esse motivo de movimentação na filial em que não o utiliza. É uma forma de filtro. Bom, esses aqui são exemplos básicos. Eu posso também, vale a pena mencionar os motivos de troco. Um troco em dinheiro, por exemplo, ele deve estar marcado, portanto, aqui como forma de troco. Ele nada mais faz do que tira do caixa DM e entra no ponto de venda. O troco em dinheiro em específico não vai ser demonstrado na conferência do caixa, porque o dinheiro ele trata de uma forma mais simplificada e mais objetiva também. Se porventura eu for utilizar um determinado motivo de movimentação, predominantemente formas de pagamento, para também fazer baixas de clientes, ou seja, faturas, notas, qualquer valor a receber que eu queira tratar como uma conta a receber efetivamente. Seria necessário, portanto, que em determinados motivos de movimentação, esses os quais eu recebo, essas contas a receber, eu devo marcar como uma forma de baixa, assim como está aqui, de modo que com isso eu consiga fazer
a utilizar esse motivo de movimentação como uma forma de baixa. Essa opção serve exclusivamente para essa finalidade, quando eu faço um recebimento de contas a receber. Nada mais é tratado com essa opção marcada. Isso acaba trazendo transtornos na hora de você selecionar a forma de pagamento para baixa, e portanto deve ser revisado de modo que somente esses motivos que você utiliza para baixa estejam com essa opção marcada. Isso traduzindo, digamos que eu não recebo faturas com cartões de crédito. Os cartões de crédito, apesar de formas de pagamento, não serão formas de baixa. Igualmente, no troco, voltando ao troco, eu posso dizer que eu dou o troco num eventual pagamento de fatura com cheque. Então, se isso é permissível, eu devo então, portanto, marcar o troco em dinheiro como uma forma de baixa, para que ele entenda que essa forma de troco pode ser utilizada igualmente nos recebimentos. Salva essa opção. E o troco em vale, que via de regra deve ser utilizado em praticamente todas as operações quando ele assim é utilizado, né? Se eu tenho o vale troco em operação no estabelecimento, ele certamente pode ser uma alternativa de troco numa baixa igualmente, portanto deve estar marcado assim. Bom, existem algumas variações possíveis nesse sentido de motivos de movimentação, mas uma explanação mais superficial trata basicamente dessas opções. Qualquer coisa, teremos um vídeo de treinamento adicional para opções mais avançadas a respeito disso.